Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,7% da população brasileira sofre de compulsão alimentar. O distúrbio se caracteriza por uma ingestão exagerada de alimentos em curto intervalo de tempo, sem que haja fome ou necessidade física. O episódio de compulsão alimentar, né, é um episódio, um momento em que a pessoa ingere grande quantidade de alimento, é mais do que a maioria das pessoas conseguiria ingerir naquele período, com sensação de perda de controle sobre o ato de comer, seguido aí de sentimento de culpa, de vergonha, e é muito comum que as pessoas tenham esses episódios escondidos das pessoas que convivem com elas, justamente por ter uma autocrítica de que é um comportamento muito disfuncional. E aí fazendo ali, comparando, né, a pessoa que diz que tem compulsão por doces, né, a pessoa que tem de fato compulsão alimentar, nesse episódio ela come o que tiver pela frente. Então ela pode ter até mesmo uma preferência pelo doce, mas na ausência do doce ela vai comer grande quantidade de qualquer outro alimento que esteja disponível. Mas aí surge a dúvida: quando distinguir compulsão de comer muito? Quando ela tem essa sensação de perda de controle, e é um sinal muito importante os sentimentos que vêm depois, né? Então a culpa, a autodepreciação, a vergonha, então já indica que extrapolou, né? Aí já passou da hora de procurar ajuda. E a gente vai ter também o que a gente chama de regulação emocional através da comida, que não chega a ser um episódio de compulsão alimentar, não chega a caracterizar um transtorno, mas é aquela pessoa que tem uma relação disfuncional com a comida, que ela costuma descontar as emoções na comida. Então, às vezes, aí mesmo já seria interessante procurar ajuda. Então, quando eu estou ansiosa, eu como. Quando eu estou muito estressada, eu recorro ao alimento como uma forma de conforto. Então, muitas vezes, aí seria um fator preventivo para não vir a desenvolver o transtorno de compulsão ou qualquer outro transtorno alimentar. Dados da OMS apontam que este tipo de transtorno é mais comum entre jovens de 14 a 18 anos. A gente não vai conseguir delimitar uma relação de causa e efeito, tá? Quando a gente fala em transtorno mental, a gente vai falar de diversos fatores que contribuem. Então, muitas vezes já vai ter uma predisposição genética, já vai ter uma relação aí, né, prévia, disfuncional com a comida, mas é fato que hoje, com o advento das mídias sociais, né, o que aparece muitas vezes no consultório é essa comparação, a busca por um corpo, entre aspas, padrão, que não é padrão para ninguém, acaba sendo um dos fatores que pode sim vir a desencadear um episódio, até mesmo um transtorno alimentar. Mas reforçando que não é que a mídia social ela causa o transtorno, ela vai ser um dos elementos, um dos fatores que pode contribuir sim. O mais importante, caso a pessoa identifique sintomas de compulsão alimentar, é procurar ajuda profissional. Existe um dado que diz que 25% das pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar tem associado ideação suicida. Então, isso nos sinaliza que existem casos muito graves. É comum também uma associação com outros transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Então, a importância de procurar ajuda especializada, né, em saúde mental, psicólogo e psiquiatra diante de um episódio de compulsão alimentar. Mar Azul informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.